A N de Amphibia tem um dos melhores arcos de personagem que eu já vi e eu não tô brincando com essa afirmação. Olha, desde que os desenhos foram criados, eles mudaram bastante, indo de algo mais simples e episódico para que você possa acompanhar com o passar do tempo para algo bem mais serializado, onde você sente que uma história está sendo contada bem na sua frente. Mas de todos os desenhos que eu já assisti, eu de fato nunca vi um arco de personagem ser tão bom quanto a N de Amphibia, e é isso que veremos no vídeo de hoje. Amphibia é um simples show de sapos e rãs falantes que de alguma forma conseguiu se transformar em uma das animações mais sérias e marcantes com o decorrer do desenho. A série conta a vida de Annie, uma jovem de 13 anos que após interagir com uma caixa de música misteriosa, cai em um mundo de anfíbio junto com suas amigas. A partir dali, a Annie precisa fazer amizade com as rãs locais, achar as suas amigas de novo e voltar para casa de alguma forma. Uma premissa pra lá de simples, não. E bem, até que é mesmo. Mas o que você não espera quando começa a ver a série é que, na verdade, por trás de uma pessoa simples e amigável que é a Annie, existe uma jovem um pouco egoísta, bastante perdida e bem facilmente manipulada. Bem, meus amigos, isso é algo que você percebe com o decorrer do tempo. Mas uma cena que me pegou de surpresa e me faria desconfiar viria logo no segundo episódio do desenho. Aqui, a Annie fez amizade com Sprig, uma pequena rã cor-de-rosa que também é bem inocente quando o assunto é amizade. Mas ao contrário de Annie, Sprig nunca teve um grupo para entender esse sentimento. Sendo assim, Annie consegue convencer o Sprig a roubar uma chave de seu avô e fazer uma bagunça enorme pela cidade. Mas quando eles chegam no lago que estava escrito para não entrar na água, a Annie dá a ideia de entrar na água. O Sprig fala que não e que tinha uma placa ali por algum motivo, mas daí isso acontece. Well, this is what friends do, remember? They help each other get the things they want. Huh? Look, if a friend likes a pencil case, you get it for them. If your friend likes your new shoes, you give them to her. And if a friend wants you to steal a crazy music box from a thrift store, even if you really don't want to, you do it, okay? Because if you don't, they might not want to be your friend anymore. Ok, isso foi pra lá de assustador, e sendo bem honesto, não seria a primeira vez que Annie demonstraria um comportamento assim durante a primeira temporada. Aqui ela é irresponsável quando rouba o caracol de Hop Pop com o objetivo de aprender a dirigir, ela é inconsequente quando tenta enganar todo mundo dizendo que estava doente para não fazer uma coisa, e é até que bem matura quando ela tenta forçar o Sprig a se declarar pra Ivy porque ela achava que era o certo a se fazer. Entretanto, apesar disso, dizer que a Annie é uma má pessoa nessa primeira temporada seria uma mentira enorme. Em outros episódios, você consegue ver que seus objetivos são deixar as pessoas melhores, tipo quando ela tenta salvar o restaurante do Stump de ser fechado, ou quando ela abraça a esquisitice para fazer amizade com a pessoa mais zoada do pântano porque ela sabia que ele estava certo, mesmo que para isso ela teve que ser taxada de tão louco quanto ele. O ponto é que essas características não vieram da Annie, alguém colocou essas características nela, e quando eu digo alguém, durante a série você percebe que são as amigas da Annie. Olha, não é que as amigas da Annie sejam essencialmente pessoas malvadas, mas elas se demonstram manipulativas de maneiras diferentes com o decorrer da série. Para esse vídeo vamos focar no lado de Sasha, porque é bem mais fácil de eu apontar os problemas nela sem mudar o foco no vídeo. Enfim, durante a série nós recebemos diversos exemplos de como a Sasha era a rainha de convencer as pessoas a fazer algo que elas não queriam a princípio. No último episódio dessa primeira temporada nós temos um flashback que mostra dois exemplos disso, e como isso podia ser uma faca de dois gumes. Primeiro, a Annie recebe um bullying pra lá de errado por causa de suas tradições tailandesas. A Sasha fica irritada com aquilo e aparece na cena, mas com um pouco de conversa ela consegue resolver aquela situação sem causar nenhuma confusão. Mas no futuro do episódio, Annie e Sasha estavam no meio de uma aula. A Sasha, que não estava nem um pouco afim, se finge de doente para fugir daquilo e arrasta a Annie junto. Logo mais, Sasha consegue convencer Annie a matar a aula. Desde a aula até algum tempo que as duas estavam curtindo, a Annie frequentemente fala coisas do tipo, eu não sei se isso é certo, ou se as duas já não tinham, ou perguntando se as duas já não tinham passado os limites. Mas aí que tava. Assim que a Annie tentava falar algo, na primeira subida de tom da Sasha, a Annie ficava na dela e se sentia mal por contrariar a sua amiga. No fim, qualquer fala da Sasha acabava por convencer a Annie, fazendo a Annie ser submissa a qualquer ideia que as duas falavam. Assim, toda vez que tinha alguma coisa, a Annie caía no conto de elas são as minhas amigas. E isso faz a Annie ter uma visão totalmente diferente do que realmente é amizade. Por toda a sua vida, a Annie pensa que a amizade, acima de tudo, você dava aos outros o que eles queriam e não um ambiente que você deveria se sentir confortável. Fazendo assim, a Annie não se sentirá afim de contrariar uma ordem quando ela pensava que essa ordem passava do limite, porque ela nunca soube como realmente era uma amizade de verdade, até que em um determinado momento ela presenciou tudo isso. Assim que a Amphibia começa, a amizade desses dois vai crescendo lentamente, sem que você perceba, vira algo que muda completamente a personagem da Annie, ao ponto de tornar a Annie a melhor personagem desse desenho no seu final. Os dois passam por muitas coisas juntos, mas acima de tudo, isso faz a Annie perceber algo. Ela se sentia
sentia bem na sua amizade com Marcy e Sasha, isso é fato, mas parecia uma exigência cumprir o que a outra queria para a amizade funcionar. A Annie pensava que a amizade sem isso não existia e que ela seria muito sem graça, mas isso não era verdade. E com o tempo ela percebeu que uma amizade boa nunca é sobre se certificar de cumprir as ordens do outro, mas sobre se sentir confortável ao lado de quem você gosta. E em Sprig com a Annie, isso é cumprido perfeitamente, fazendo uma mudança de personagem suave, mas que no final da temporada seria muito percebível. Aqui a Annie encontra novamente com a Sasha, e apesar de no início tudo ser incrível, como os encontros antigos da Sasha, eles sempre tinham uma pegadinha. A Sasha realmente veio pra ver a Annie, mas ela também veio pra matar o Hop-Pop, porque por algum motivo ela precisava matar o Hop-Pop. Enfim, isso definitivamente não ia acontecer, e não ia ser agora que a Annie ia ceder para a Sasha. Ela tenta escapar, mas não consegue. A Annie então tenta ir pra cima, mas na hora, a Sasha puxa a mesma conversa de sempre, falando que aquele era o fim da discussão e que era assim que as coisas iam funcionar. A Annie vai lentamente cedendo, ela sente que não tinha forças para ir contra a Sasha naquele momento. Era como se aquelas palavras fossem mágicas para Annie se sentir mal de novo. Mas no exato momento em que ela ia ceder, o Sprig salva ela. Obviamente, o Sprig não tinha força para ajudar ela contra a Sasha, mas aquilo é um símbolo psicológico muito forte para Annie. É como se fossem uns sinais que ela tinha força suficiente para encarar a Sasha, porque alguém numa amizade verdadeira realmente pensava o que o Sprig pensava sobre ela. Então, quando o Sprig mais precisa, a Annie retribui o favor e o ajuda, ainda soltando a significativa frase que estava fazendo algo que deveria fazer há muito tempo, passando por cima da Sasha. Na sequência, algumas coisas que me deixaram com depressão acontecem, mas o importante para esse vídeo é que tudo indicou o caminho certo para Annie, e se antes ela tinha dúvida de como seguir esse caminho, agora ela tinha certeza para qual lado deveria seguir. Esse também é uma analogia muito legal para um flashback que veríamos futuramente na série, onde depois de causar uma encrenca na escola, a diretora chama a Annie, Marcy e Sasha para a direção. Para Sasha e Marcy ela dá um leve puxão de orelha, mas com a Annie ela se preocupa muito mais, porque ela sabia que ela tinha sido arrastada para essa brincadeira, e disse que enquanto ela via um futuro claro na Marcy e na Sasha, na Annie ela via alguém que flutuava pela vida e seguia ordens de outras pessoas, indo pelo caminho mais fácil. Como eu disse, isso mudou, e agora ela sabe exatamente o que quer para si mesma. Em especial, um episódio da metade da segunda temporada mostraria perfeitamente, na minha visão, o crescimento da Annie. Nesse momento da série, Annie já está junto com a Marcy em busca de recarregar as pedras para a caixa de música. Basicamente, a caixa de música que levou eles para Anfívia poderia levar de volta para casa, mas para isso eles precisavam passar por templos que falavam sobre o principal ponto forte de cada uma das protagonistas. Dessa vez é a parte da Annie. Logo de cara ela se choca com a suposta pessoa que levaria todo mundo ao templo. O que ela não sabia é que a Valeriana na verdade era a guardiã do templo, e o que aconteceria na sequência seria apenas um teste para saber se Annie estava apta para ser digna na caixa de música. Ela começa muito bem, por sinal. Em uma situação de ataque que era preciso pensar rápido, Annie joga sua roupa de frio fora para distrair o pássaro que queria comer os planters. Isso foi algo que Annie desenvolveu com o tempo. Ela precisava agir rápido e com certeza isso foi uma das coisas que ela desenvolveu quando soube o caminho que precisava tomar com sua vida. Posteriormente, uma avalanche estava acontecendo e ia atingir uma casa que mataria os moradores na certa. Novamente, Annie pensa rápido e consegue chegar a tempo, indo atrás de salvar os moradores. Surpreendentemente, não havia ninguém ali. A guardiã, que precisava manter a personagem, xinga Annie e fala que ela foi inconsequente nas duas oportunidades e poderia morrer, dizendo que ela não era digna de recarregar a pedra. A Annie novamente age bem e se revolta, fazendo elas irem para a última etapa. Aqui a guardiã fica frente a frente com a Annie. As duas vão pro X1 final pela caixa, enquanto a guardiã começa a expor a Annie por tudo que ela fez no passado e como ela era imatura antes. De algum jeito, a Annie até consegue vencer a batalha, mas ao invés de derrubar a guardiã, ela opta por salvar a sua vida. Isso foi um tanto quanto surpreendente, considerando que a Valeriana parecia só atrapalhar a vida da Annie durante toda a viagem. Valeriana pergunta por que a Annie fez aquilo, e a Annie completa de um jeito incrível para mim. Você está certa, eu realmente menti e roubei, e se isso me torna indigna para chegar ao templo, ok. Eu fiz umas escolhas no passado e me arrependo muito delas, mas fazer essas escolhas no passado me fez perceber o quão errada elas são e o quão mal isso pode fazer para as pessoas. Com isso, no momento que eu tive a oportunidade de fazer a coisa certa, eu não pude deixar de fazer, porque essas são decisões que devo tomar daqui pra frente. Meus amigos, isso foi simplesmente perfeito. Essa frase mostra um crescimento enorme na Annie e evidencia para a gente como a personagem dela cresceu durante o desenho. Olha, durante a série a gente viu a Annie fazer diversas
coisas, mas algo que a Anfíbia conseguiu mostrar com precisão foi a ordem desses acontecimentos. Ela começa tomando decisões imaturas e inconsequentes, sem parecer ter noção do problema que ela se encontrava, novamente estando flutuando pela vida, mas conforme o tempo passa, ela vai percebendo aos poucos que aquilo não era certo e ela deveria tomar um rumo com sua vida, sem seguir a ordem de outras pessoas, e ela faz isso e encara o seu maior medo na sua frente, mesmo que esse medo significava ir contra a sua melhor amiga da infância. Ainda por cima, depois de tudo isso, ela segue sua vida e aprendeu a tomar as decisões corretas. Então, quando ela vê outras pessoas passando por problemas, ela não podia esperar mais alguém mandando ela fazer algo, ela por si mesma tinha que resolver. E isso mostra um perfeito crescimento na personagem. Mas bem, eu acho que por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!